Nosso convidado de hoje é Paulo Henrique Ribeiro, representante comercial da marca Hoje e profissional com sólida experiência no mercado de bicicletas. Há 6 anos atuando no segmento de bike e com 8 anos de trajetória na área comercial. Paulo construiu sua carreira baseada em relacionamento, estratégia e paixão pelo ciclismo. Sua atuação conecta lojistas, marcas e consumidores por meio de produtos, lançamentos e experiências que movimentam o setor. Com perfil comunicativo e visão de negócios, participa ativamente de feiras, eventos e ações do mercado, sempre focando em gerar resultados, fortalecer parcerias e impulsionar o crescimento do segmento. Seja muito bem-vindo, Paulo, ao podcast Além do Topo. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Gosto demais de trocar ideia. Conheci o Vini hoje, o Nathanael, a gente conseguiu trocar uma ideia um pouquinho antes de começar aqui. Então, vamos embora. Muito bom. Estamos felizes por você estar aqui, né? E hoje selamos uma nova parceria, né? A Solaris hoje faz a parceria com a Hoje. Isso. Vamos começar a comercializar bikes elétricas em toda a cidade e no interior, né? Uhum. E foi muito massa a nossa manhã hoje. Passamos a manhã em treinamento, você esteve no escritório, tivemos um momento muito bom. Conversamos sobre estratégia de negócio e muitos outros assuntos, sobre a marca, sobre o grupo. Uhum. E estamos felizes por receber você aqui e aproveitar um pouco a sua experiência e conversar um pouco sobre tecnologia, né? E sobre o movimento do mercado, né? Sobre o que é o Grupo Hoje, para que as pessoas consigam estar cientes do que estão comprando também, né? Perfeito. O Grupo Hoje vem do Grupo Izapa, que hoje é o maior distribuidor de peças da América Latina. E aí a Izapa é dona de 51% da Hoje. E a Hoje é o braço da parte de bike desse grupo Izapa. Então, 60 anos de mercado já traz muita tranquilidade para o consumidor final. E você, por exemplo, você é meu parceiro. Você tem uma tranquilidade que você está num grupo que tem muito ano de história, tem muita força. E a parte da Hoje, a gente tem uma linha de mobilidade, que é a que você vai começar. Que hoje é o principal crescimento do mercado. Do mercado de bicicleta, é linha de mobilidade urbana. Então você já vê em outros estados, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, isso aí já é a realidade. E aqui no Nordeste a gente ainda vai ver muita coisa. Então acredito que de forma bem resumida, é isso aí. Muito bom. Paulo, e falando assim um pouco da sua trajetória, né, de quando começou, como é que foi esse seu início aí, o comecinho de tudo? Você começou bem novo, né? Ainda é um jovem ainda é bem novo, mesmo com tanta experiência, com tanto tempo. Mas como é que foi no começo? Você já se programava para isso? Já era uma coisa que você que ardia no seu coração esse desejo de assumir uma área como essa? Ou não? Você tinha outros planos e mudou tudo? Como é que foi? Nathanael, na verdade, tudo que eu vivo na minha parte profissional, eu não era o que eu imaginava desde o início. Por exemplo, eu comecei a faculdade de Engenharia Civil e eu planejava seguir essa linha profissional, né? Só que aí no meio do curso eu descobri que não era o que eu queria e aí fui tentando outras coisas. Dentro da faculdade, eu entrei numa empresa júnior, que era de arquitetura e engenharia, é a Arco o nome dela. Eu não sei se pode falar o... Pode sim. Claro. É a Arco Consultoria, que a gente vendia e projetava por exemplo, projeto de casa do zero, que é projeto hidráulico, projeto estrutural, todas essas partes. E eu entrei justamente para entender se era realmente o que eu queria nessa parte de engenharia, que eu fazia engenharia civil. Então, foi o primeiro passo, só que ali foi um ponto mais importante para mim, que eu descobri que é o que eu não queria. Não era para mim, eu decidi ali no início da empresa júnior que não era o que eu queria fazer pro resto da vida. Então, lá dentro você podia ter uma mobilidade de áreas, né? Então eu tentei a área comercial e foi aí onde eu me apaixonei, assim. Eu decidi que é onde eu ia investir minha energia, meus estudos. Então lá, por exemplo, eu comecei como o consultor de projeto, consultor de negócios, que era quem negociava os projetos com os clientes, o consumidor do nosso projeto. E era muito legal porque eu gostava dessa interação. Por exemplo, essa interação que a gente teve hoje, obviamente a venda já estava feita. Mas seria mais ou menos a mesma coisa se a gente fosse fechar um negócio. E aí eu descobri que eu gostava de fazer aquilo. Gostava de estar em contato com o cliente, gostava de vender alguma coisa que fizesse sentido, obviamente, né?
E aí eu fui desenvolvendo. Lá tem um processo que chama o processo de eleição para a diretoria. Então, você faz uma proposta e você entra numa eleição para os membros daquela empresa votem se você tem capacidade de ir ou não. Então, eu fiz esse processo e fui para a diretoria comercial. É de uma empresa júnior, é só estudante que tem lá. A gente vende eram projetos reais. Mas ainda assim era muito pequeno, só que ali já dava para você ter ideia do que é que você queria fazer. Então, ali foi que por exemplo, eu cuidava do time de marketing e do time comercial, que era quem executava os projetos, e eu era responsável pelo faturamento direto da empresa. E ali foi a primeira experiência de tipo responsabilidade em relação a faturamento e a responsabilidade comercial. Então eu fiz, é isso que eu quero, então eu vou seguir por esse rumo. E aí foi seu primeiro contato com vendas? Foi meu primeiro contato. Na verdade, eu já tinha, eu falando agora, eu lembrando, durante o colégio, eu vendia capinha de iPhone. Foi minha primeira experiência com dinheiro, com vendas. Com quantos anos? Tinha 16 anos. Foi quando, assim, eu não tinha muita grana assim para fazer as coisas, então eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer dinheiro. Então era para suprir uma necessidade. Exatamente. Tinha um brother meu que estudou comigo, isso era lá em Campina Grande. Ele estudou comigo no ensino médio e ele foi morar em São Paulo. Lá em São Paulo eu tinha um contato com capinha, e ele me ligou, eu falei, bicho, vamos tentar ir no colégio, eu te mando as capinhas, tu vende e me manda, a gente racha. Então foi a minha primeira experiência aí com vendas. Era legal, tinha o Instagramzinho eu lembro até hoje, é PayPay Cases, porque é Paulo e peruano, mas esse meu amigo é peruano. Sim. Aí foi a primeira experiência assim, nessa parte. Então, meio que já tinha algo na veia. Eu nem lembrava, você perguntou, veio na memória agora. E aí foi quando eu fiz, eu não vou seguir engenharia para minha vida. Eu queria terminar o curso, mas acabou que surgiu uma oportunidade nesse meu caminho para eu trabalhar mesmo, ser efetivo, ir para uma empresa de mercado, que foi quando eu entrei no mercado de bike. Eu entrei num grupo de loja de bike, que estava em ascensão. Por exemplo, eu entrei em plena pandemia, 2020, que foi quando fechou tudo, ninguém podia... Lockdown, né? Então, a única coisa que podia o pessoal fazer é correr e pedalar. Então, as empresas de bike cresceram muito durante a pandemia, e nesse processo de crescer, tinha uma pessoa que eu conhecia que estava com lojas de bike, estava expandindo. Ele começou com 2 lojas, ele chegou a ter 13 lojas. Nesse processo de expansão foi que ele me chamou para trabalhar com ele. E aí foi quando eu entrei nesse mercado de bike e estava até falando com o Natanael aqui antes, comecei como caixa, para entender a estrutura como um todo. Comecei como caixa, lá em Campina Grande também, para eu treinar para abrir a loja de Recife, que ele estava abrindo a unidade de Recife. Então foi esse o primeiro contato com o mercado de bike. Eu caí de paraquedas, assim, eu sabia que a bike tinha 2 rodas, o quadro... Não sabia o volume que tinha esse mercado, era leigo 100%. O que eu entendia era de parte comercial. Entendi assim, né? Eu tive uma experiência muito imersiva, assim, realmente minha vida era essa parte da empresa na faculdade, porque eu realmente mergulhei de cabeça e eu queria me desenvolver no menor tempo possível. E aí eu entrei para ajudar nessa parte comercial, organização de empresa, tudo isso aí. Só que eu comecei como caixa e aí fui entendendo a dinâmica do mercado de bike. Quando abri a loja de Recife, comecei lá como gerente da parte de compras, ajudava o time de vendas, ajudava no administrativo, era meio que um faz tudo. E depois que eu fui engrenar só para essa parte comercial, de contato com o consumidor final, cuidar do time de vendas especificamente, cuidar da meta. Então esse foi quando... eu me desenvolvi nesse mercado de bike e meio que me encontrei mesmo como um gestor comercial, vamos dizer assim. Não era um gestor comercial especificamente dito, porque era um faz-tudo. Sim. E aí, isso foi em 2020, eu fiquei até 2022 nessa função. Foi quando meu pai entrou como sócio do grupo. Então eu entrei primeiro e eu contando como é que estava funcionando no mercado, meu pai entrou como sócio. E aí ele entrou em 2022 e a queda do mercado veio em 22, 23. Porque a gente estava numa bolha da pandemia que o mercado não tinha nada para consumir, só tinha corrida e bike. Então deu um boom muito grande. Eu entrei, vamos dizer, no topo ali do crescimento
Então, para mim, aquilo era a realidade, mas só que o mercado Voltou tava para a voltando realidade normal. Só que eu tava lá em cima, né? Por exemplo, eu entrei, no primeiro mês, eu lembro um dia que vendeu 120 bicicletas em uma unidade. Caramba. Era um absurdo, assim, para mim, até hoje é um absurdo. Assim, eu não tinha ideia disso aí. E aí, o desafio maior, acho que foi um dos maiores desafios da minha vida, inclusive, foi manter essa loja. De 2022 até 2024, que foi quando a loja fechou, foram fechando outras lojas do grupo. E eu estava até falando com você hoje. Eu acredito que, pela minha experiência, o que eu consigo garantir que eu vou direcionar é o caminho onde não ir. Porque, obviamente, quando você fecha uma empresa, você quebra um negócio, você sabe, você tem essa dor do quebrar. Quem quebrou, na verdade, não foi eu, foi meu pai, o sócio dele, mas eu que estava à frente do negócio. Sim. Então, assim, você sente onde é que poderia ter acertado, onde é que poderia ter evitado errar. Então, tudo isso aí ajuda hoje eu ajudar meus lojistas. Porque hoje, como eu atendo lojista, eu tomo cada loja como se fosse minha. A experiência, né? Exatamente. Que você vem trazendo, né? Pois é. Então, assim, é realmente um cuidado. Então, quando estava fechando, aí o Ramon, que hoje é meu chefe, ele me chamou para vir para o lado da indústria. Ele era meu fornecedor, eu comprava a OGE, antes de vir para a OGE, eu já era consumidor da OGE na parte de revenda, eu era a revenda deles, e agora eu vim para o lado da indústria. Então, foi muito legal para mim. Inclusive, foi outro momento que eu me encontrei, porque, assim, já era o que eu fazia, a única coisa que eu estava fazendo para várias lojas. Estava ajudando várias lojas com o que eu entendia que fazia sentido para esse mercado de bike. Então, e hoje eu estou aqui, tô há 2 anos na empresa, e feliz demais, porque é muito dinâmico. Como eu te falei, toda semana eu estou em estado diferente, estou conversando com pessoas diferentes, eu posso agregar com uma ideia de uma ideia de outro, eu até brinco, o meu trabalho é conversar. Sim. Eu chegar e dizer, o fulaninho está fazendo isso, está dando certo, testa também, vamos por esse caminho, tem essa estratégia. Então, você meio que tem uma visão global da região e você consegue ajudar muita gente desse jeito. No caso, a sua experiência só cresce, né? Porque quando você visita um lojista de uma região que você visita outro de outra região, então são experiências diferentes, são vidas diferentes, são climas diferentes, né? Estratégias diferentes, né? Então, o seu know-how hoje na indústria, ele tem crescido e você tem ganhado experiência devido a isso, né? Aos seus próprios atendimentos. Hoje você atende mais ou menos quantos lojistas? Uma média, você mesmo. Eu atendo coisa de 120 lojistas. A região toda, porque a gente divide pela metade, né? Eu e o Ramon. A região toda tem 250 clientes cadastrados, né? Não, entre ativos e inativos. Mas eu cuido praticamente da metade disso aí. Então, nos estados da Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. São essa área que eu atuo hoje. Bacana. Aí aqui em Mossoró, você hoje já tem representantes, agora tem mais um, que é a Solaris, né? Isso. E como é que tá esse mercado aqui em Mossoró? Quanto tempo chegou? Como é que tá? Tá começando? Tá em ascensão? Me explica pra gente entender. A curva tá no início, vai subir. Aqui, inclusive, tá a sua visão, né? Como varia de região para região, a gente consegue dizer em que momento está cada cidade. Por exemplo, aqui eu enxergo que ainda está no início, tem muito a crescer, por isso que eu falei que tem muita oportunidade para você como revendedor, você crescer nesse ramo, porque ainda não, por exemplo, como Recife. Recife eu tenho mais de 25 revendas, para você ter ideia. Claro que Recife é muito maior, mas mesmo assim, é muita revenda para uma cidade meio que já está... E ainda tem canto para crescer. Só que aqui ainda tem pouco. E o mercado é muito, muito grande. Aqui em Mossoró tem quantos habitantes? 500 mil? 300 mil. Aqui a gente não atende, se brincar, a gente não atende 5% do mercado. Pra você ter ideia. Então tá só no comecinho. Tá só no comecinho. Apenas no... E também tem o fato do público entender isso aí. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso hoje. Do público entender o que é a mobilidade urbana, qual a diferença de uma bicicleta elétrica, de um ônibus ou de uma moto, tudo isso aí, para o pessoal entender qual é o real sentido, por exemplo, da gente estar vendendo o que a gente vende e de você vender o que você, como você vai ser revendedor, você vendeu esse tipo de produto. Porque, por exemplo,
O foco seria bikes elétricas. Bikes elétricas. 100% elétricas. 100% elétrica. Porque, por exemplo, o grupo hoje a gente trabalha com linha bike convencional, que é bike de entrada, sem ser elétrica, bikes de competição, performance, tudo isso aí. E a gente também tem a linha de e-bike, são bikes assistidas. Que é diferente do mercado de bike elétrica. Bike assistida, você precisa fazer a força, você precisa pedalar para que o motor acione. Ele não tem acelerador. A bike elétrica, não. A bike elétrica, se eu quiser só acelerar acionar, sem pedalar. Ela vai, porque ela vira um autopropelido. E, assim, no seu ponto de vista, que não é o seu ponto de vista, já é o seu pitch, o que é que você recomendaria na parte de bike elétrica para um moçoroense? O que é que agregaria? Qual que é o valor agregado que tem desse produto? E por que eu deveria ter uma bike elétrica? O primeiro ponto foi interessantíssima essa sua pergunta, porque eu acho que vai facilitar a sua vida ao máximo. Assim, você consegue puxar muita objeção de cliente, tudo isso aí. A bike elétrica vai lhe trazer a liberdade do que uma bicicleta comum lhe traz dentro de um trânsito. Então, por exemplo, a bike elétrica, a nossa, né, que é um autopropelido. O que é um autopropelido? São as categorias do Contran. Então, por exemplo, no Contran tem a bicicleta normal, tem a bicicleta elétrica, o autopropelido, o ciclomotor e a moto elétrica. Então ela não se enquadra no CTB? Na verdade ela vai estar no CTB, só que ela não precisa de habilitação nem de emplacamento. Então ela não tem emplacamento nem precisa de habilitação? Exatamente. Precisa ser maior de idade? Não precisa. Então qualquer pessoa que consiga, digamos assim, andar pode estar apto a... Exatamente. Por isso que o mercado é tão amplo, porque vai de criança, idoso, qualquer pessoa que consiga andar de bicicleta. É literalmente igual a bicicleta. Por exemplo, bicicleta não tem idade para você começar a andar. Bicicleta elétrica também não. Obviamente você vai ter algumas coisas de segurança porque é um veículo elétrico, né? Aí, voltando à tua pergunta do autopropelido. O autopropelido é um veículo que tem autopropulsão, acelerador, elétrico, que ele vai até 1000 watts e roda até 32 km por hora de velocidade. Então, você fala de velocidade, o limite máximo dele é 32. Segundo a lei, né? Tem gente que desbloqueia, mas gente como fábrica, obviamente a gente não recomenda porque vai se desenquadrar de autopropelido. Então ela chega só até 32 km. Até como 32. margem de segurança e para se enquadrar na normativa, né? Exatamente, que é a norma do Contran. Aí ela pode ser, como qualquer outro produto, ela pode ser alterada. Exato. E consegue atingir uma velocidade maior. Exato. Após ela ser mexida, ela consegue chegar a quanto? Chega aí a 50, 55 km por hora. Enquadraria quase numa cinquentinha, umas 50 cilindradas que seriam uma combustão. Exatamente, só que aí ela vira ciclomotor, segundo o Contran. Entendeu? Aí ela já não pode mais ser pilotada por menor de idade. E tem que ter habilitação e emplacamento. Então, por isso que a gente tem esse cuidado, a gente como indústria nacional, a gente tem que estar segundo essas normas. E a gente vê que na prática, porque assim, o público ainda está muito acostumado com essa questão de carro e moto, que é o normal de toda a cidade, e a gente aqui ainda está iniciando nesse negócio de mobilidade urbana. Só que como eu não preciso parar em sinal, eu não preciso andar na rua, então eu não pego o trânsito, eu não pego o sinal, então 32 km por hora, na prática, inclusive tem vários vídeos no Instagram da Street Go, o mesmo percurso, um Street Go saindo e um carro. A Street Go chega primeiro, mesmo sendo travado em 32. Por quê? Porque eu posso pegar uma contramão, obviamente, com os cuidados, né? Contramão que eu falo, não subir numa calçada. Cortar o trânsito, Exatamente, eu vou cortando. Não precisa parar em semáforo, Exato. Você pode ganhar tempo, Exato. que é justamente uma mobilidade maior. Exato. E assim, andar é muito divertido nela, porque ela tem um torque legal, ela sobe ladeira. Então, assim, a sensação de andar, além de você estar se locomovendo, você fazendo o que você precisa, é divertido andar nela. Porque você está numa bike, uma bike que tem motor. É obrigatório o uso de capacete, não? Não é obrigatório, mas é recomendado. Que nem bicicleta. Uhum. A gente não é obrigatório, mas a gente recomenda por conta de segurança. Mas assim, isso é um dos pontos que assim, não tem muita burocracia para você andar com ela. Então esse é um dos benefícios de você ter um autopropelido. Fora a questão de praticidade. Por exemplo, eu vou para uma padaria, eu só vou sair de casa para fazer um percurso trabalho, para academia. Exato. Econômico. Exato. Eu ia entrar justamente nesse ponto de... é uma carga na tomada.
O carregador dela é como se fosse uma fontezinha de computador. Tempo de carga, quanto tempo? São 7 horas a carga completa, para eu carregar de 0 a 100. Ela roda, segundo a fábrica, de 30 a 70 km de autonomia, só que a gente sabe que na prática ela chega de 90 a 100. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou consumidor também, eu ando nelas, de vez em quando a gente vai fazer... Estou numa cidade, eu vou fazer rota com ela. Eu pego emprestado de algum cliente e saio rodando. Então, em uma noite, você consegue carregar ela completa por 7 horas. Exato. E consegue rodar aí 70 km tranquilamente. Sem bronca, até porque ela tem modos de assistência, que é como se fosse um modo de potência. Ela tem um modo econômico, então aí você vai ter muita economia, e o modo mais potente que, obviamente, a autonomia diminui, mas mesmo assim você ainda tem a previsão, que é, inclusive, um dos diferenciais da gente, que, como a gente trabalha, a gente não é único no mercado, tem importado, tem montador, tudo isso aí vai entrar para o cliente perguntar. Mas, por exemplo, a gente tem previsão de autonomia, a bike da gente tem seguro, a bike já vem com 12 meses de seguro contra roubo e furto. Então, por exemplo, o nosso produto é feito para o consumidor final, pensando no consumidor final, no dia a dia dele. Então eu compro ela, consigo comprar hoje aqui em Mossoró, já consigo comprar ela. Comigo, tô aqui. Aproveita a nossa dívida, você vai na Solaris pegar uma pra você. Exatamente, já vem da primeira. Pois Não, você já tá ganhando ele pra mim, entendeu? Pela dívida, acho que eu consigo trazer umas 2 ou 3. Não diga isso não. Você disse que não ia cobrar juros, você falou. Aí eu consigo comprar uma já aqui em Mossoró, um valor acessível, a partir de quanto? Da linha da Street Go, você consegue a partir de 8.900, né, nessa faixa, que é o mínimo sugerido dela. E a U, que é a mais simples, a linha mais básica. Benefício, você compra na faixa de 3.999, 4.500. Então, em torno de 3.900 eu já consigo ter uma bike elétrica, que ela tem 1 ano de garantia, tem um seguro por 1 ano, já vem assegurada. Essa mais simples não, só a linha Street Go, que é a linha mais alta. Tem a S19 também, né? S12, S17, S27 e S40. Aqui dá pra ele tá vindo aí. Pronto, um S27. É S27, né? Então, mobilidade e economia. Exato. Mobilidade, economia e... Pra você ter ideia. Estilo, é bonito, é massa, é divertido. Uma carga dela, top, cara. Aqui no Rio Grande do Norte, é como se uma carga... Vamos lá, para você rodar 90 km, você gasta R$1, vamos dizer assim, de energia. Faz a conta, 90 km de carro, quanto é que você ia fazer no longo prazo? A bicicleta se paga. Então, é um dos grandes argumentos, né? Que ela vira a solução para a mobilidade. Então, por exemplo, chuva, não tem problema. Ela é um veículo elétrico, mas ela é resistente à chuva torrencial. A única coisa que não pode fazer é que nem carro. Você botar um carro debaixo de uma poça, ele vai dar PT, né? A bicicleta é igual. Mas assim, dia a dia, o uso dela, você não fica limitado a absolutamente nada. Revisão, garantia, assistência, tudo em Mossoró. Tudo em Mossoró. Por exemplo, o próprio Vinícius vai virar uma assistência. Isso. Tá entendendo? Porque a gente faz um produto robusto o suficiente para que o meu revendedor, eu treinando ele consiga atender o cliente. E, obviamente, tem uma fábrica por trás que é a gente. Então, o problema de Vinícius é meu problema. Então, o cliente final aqui em Mossoró vai conseguir comprar, vai ter assistência, garantia, tudo aqui em Mossoró. Tudo com quem Mas compra, é tudo inclusive. muito básico, Natan, porque o produto é muito seguro, na verdade. Não, mas assim, independente de ser básico, eu tô levantando um questionamento que mas o cliente vai ter. Com Entendeu? certeza. Quem vai comprar vai querer saber. E ele vai ter como é que vai ser a assistência? Onde é que eu vou fazer a revisão? Como é a garantia? Claro. Entendeu? Então, se eu fosse comprar uma hoje, eu queria saber tudo provável isso. que você está tendencioso a comprar uma, né? Pois é. E ele vai comprar, se você botar ele para andar, já é dele. Ela tem limite de carga de peso, porque eu sou pesado. Pela fábrica, a recomendação é até 120, certo? Mas a gente sabe que ela suporta mais. Mas, obviamente, quando passa da recomendação da fábrica, ela vai ter redução de autonomia, as peças vão ter os gastos mais rápido, né? Mas você testando, você vai ver que Anda 2 pessoas. 2 pessoas. Sem problema, obviamente, reduz a autonomia e força mais a bicicleta, mas você vai conseguir andar sem problema. Principalmente porque, isso eu falo da linha Street Go, é importante separar. Street Go é linha alta e U é linha custo-benefício. Então, a linha Street Go a gente gosta de chamar do nosso tratorzinho. Serve para tudo. Subida de ladeira, distância longa, força, potência, seguro, o quadro de alumínio. Então, esses diferenciais. A linha U, comparado ao mercado, é um produto um dos mais robustos, porque o concorrente dela é o importado. Então, a gente consegue entregar. E a sua dúvida foi importante, que eu lembrei de outro ponto. Por exemplo, essa questão de
assistência, que é uma das grandes perguntas do pessoal. Como eu sou produtor nacional, eu sou indústria nacional, eu sou obrigado por lei de manter as peças de reposição por até 5 anos depois que o produto saiu de linha, que nem carro. Então, se amanhã, hoje, não quer mais trabalhar com essa linha, então eu tenho 5 anos ainda para manter as peças de reposição para o lojista, que é uma segurança para o lojista e uma segurança para o consumidor final. Porque o importador, o montador, se amanhã ele sair do Brasil, ele não tem obrigação legal nenhuma. Obviamente ele vai ficar com negócio do PROCON, porque ele vendeu, não deu garantia, mas assim, obrigação legal quem tem é uma indústria nacional. Então é a tranquilidade de você comprar com alguém que produz aqui. A gente produz lá na Zona Franca de Manaus. A nossa fábrica fica lá. É mais isso aí. Pode seguir. Você tem as melhores perguntas, eu achei. Eu tô pensando na minha. Eu tô pensando na minha. Dúvidas. Pensando na minha aqui. E previsão, para começar aqui a parceria com a Solaris, para começar as vendas. Os papéis já estão amanhã já chega tem como quando... comprar uma. Você tem como encomendar porque tá chegando. Tá vindo lá da fábrica, lá para Solaris. 12 então dias. vai ter a pronta entrega. Vai ter a pronta Quem entrega. quiser comprar já tem como ver, fazer um test drive. 12 dias. Conhecer e comprar. Exato. Porque assim, obviamente é porque é o primeiro pedido, né? Mas ao longo prazo ele sempre vai ter a pronta entrega e você chegando no dia vai levar. É só porque a gente começou o trabalho agora e tá saindo o pedido saiu da fábrica e tá chegando lá na... E quem fizer um pedido tem um prazo, quanto tempo que consegue receber, enquanto não tem a pronta entrega? Vai ser nessa faixa dos 12 a 15 dias para chegar. Porque como dias. faturou hoje, não foi? Faturou hoje. Pronto, 12 a 15 rápido. dias. 15 dias para chegar. Que é uma das vantagens também, né? Eu produzo aqui, diferentemente do... Eu sempre vou falar do importado porque é um dos nossos grandes concorrentes assim, no mercado. E eu falo concorrente porque assim, a gente precisa educar o público. E não que o importado seja ruim, mas é porque a gente tem vários diferenciais. Por exemplo, peças de reposição. A minha vem de Manaus. A do importado vem de onde? Não sei se ele tem estoque. A gente é uma empresa que tem uma indústria em Manaus e a gente tem 3 entrepostos comerciais. Itajaí, que é em São Paulo, Uberlândia, que é em Minas Gerais, e Ipojuca, que é Pernambuco. Então, assim, a gente consegue atender o Brasil todo sem esse problema de faltar peça de reposição e até pela aquela questão da lei que eu falei agorinha, de a gente é obrigado a manter essas peças. Paulo, uma pergunta, por favor. Como você está imerso no mercado, com toda a sua experiência, qual é o estado que está mais, assim, que hoje tem recebido mais essa inovação no mercado, que são as bikes elétricas? Você fala na minha região ou Brasil? A nível Brasil. Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá Espírito bem Santo. forte lá. Muito forte aquela região. Por vários pontos, né? Cultura. O pessoal lá virou cultural o pessoal andar com bike elétrica, então é normal. Eu não sei se vocês já foram recentemente por lá. É loucura, assim. Estivemos em São Paulo. Você vê Tem bastante. cada esquina. Tem o patinete, né, também? Exato. Aí tem também aqui, na hoje, na Street Não, Go. a gente só trabalha com Só bike. Só bike. E só lhe interrompendo aí, para mim não perder essa pergunta que eu acho que é interessante. Você falou da Street Go e de uma linha, o UP, U. A linha WO. U. U. Então essa linha U é uma linha mais acessível. A uma linha custo-benefício. Melhor custo-benefício. Juntando as duas, vocês têm em média quantos modelos? A gente tem quantas versões? De mobilidade, a gente tem 7 modelos. Então, juntando as duas, incluindo a linha custo-benefício, são 7 modelos. São 2 da linha U, que é da linha custo-benefício, e 5 da linha Street Go. Para você ter ideia, a gente só começou com um modelo da Street Go, que foi a S12, que foi aquele primeiro. E como o mercado está em expansão, por exemplo, o segundo semestre vai ter muita novidade. A gente vai soltar novo modelo de U, novo modelo de Street Go. Então, por exemplo, você entrou no momento certo porque você entrou no primeiro semestre, mas você vai ter prioridade no segundo semestre dos lançamentos. Sim. Tá entendendo? Então, você vai saber antes, você pode lançar para os seus clientes. Então, assim, é bem legal. E o que você perguntou, é legal também frisar, porque como eu produzo aqui, eu consigo passar antes e eu consigo escutar antes meu consumidor. Tanto meu lojista como consumidor final. Então, eu consigo passar para a fábrica o que é que está saindo, o que é que não está. Então, obviamente, eu vou falar bem porque eu trabalho com a marca. Mas antes de trabalhar com a marca, eu era consumidor. Então, eu sinto que a hoje escuta demais, tanto o lojista como o consumidor final. Então, é bem importante esse ponto. Quando eu comecei a conversar com o Ramon, a gente aproximadamente ficamos 20 dias conversando e eu fui entender o produto, né? Ele fazia algumas chamadas de vídeo, achava aquilo muito bacana, né?
Ele me mandou uns vídeos, inclusive eu gostaria que o Thiago passasse um ou dois aí daqui a pouquinho, só pra gente dar uma olhada. E eu pedi permissão a ele para postar nas minhas redes sociais, né? Eu cliquei, carreguei e joguei no Instagram. O que me fez também fechar com vocês foi a procura do pessoal. Cara, muita gente vinha falar comigo. Via alguns convidados, mas vinha, mas não faço, chega a começar a postar. Pelo Instagram, conversei com ele, eu pedi uma opinião sobre isso a ele. Ele disse que nos condomínios é febre, né? Assim, condomínio de médio alto padrão. Sim. Foi o que ele me passou, né? Pois é. Que muitas pessoas compram para os filhos ir para aula de reforço, rodar no condomínio, né? E eu acredito que seja uma tendência do mercado, cara. Sim. Tudo que é novo, é inovador, eu sinto muita adrenalina em fazer, entendeu? Por isso que até hoje eu vendo energia solar. Sim. Que é algo novo, é o que gera liberdade, né? Sim. E as bikes são massa, né, cara? Bonito, né? Legal demais, é legal demais. Sou suspeito a falar. Tiago vai Tá rolando aí o vídeo vai aí, passar tá? uns vídeos. Você consegue falar um pouco pra gente aí, Paulo? Vê, esse modelo aí que tá passando, é da Street Go, que é a nossa linha alta, né? Eu separei em linhas. Aí até 120 quilos. Essa aí até 120 quilos. Você vê que ela pedala e só acelera, né? Mas é opcional o pedal ou não? Você precisa pedalar? como Não, ele você não fez aí? precisa. Por exemplo, se eu quiser sair do zero só acelerando, que é que nem você já andou de quadriciclo, acelerador no polegar. Sim. Essa aí é igual, a Street Go. Só a U que é igual a moto que você faz no punho. Entendi. Esse é o modelo de entrada, que é S12. Então, vocês veem que ela é modulada assim justamente para acessório. Você vê que ele tem um acessório de prancha, um acessório na frente para skate. Então, a ideia é que seja um negócio mais descolado, mais nessa questão de liberdade. Por exemplo, você está vendo aí, anda na praia. Então ela é bem adaptada, né? Bem adaptada. Para tudo. Assim, É um pneu já uma espessura boa, né? Um perfil bom pra andar em areia e tudo. Cara, eu tenho eu vou Você até... tem uma dessa, né? Não, é a que fica rodando Eu com a vi gente. uns É a de vídeos, Ramon. eu vi uns vídeos seu no Instagram, né? É. Sim, esse no caso, é do Porque a gente Ramon. fica rodando na região, por exemplo, quando a gente quer mostrar para um cliente. Porque assim, isso é um produto de experiência. De experiência que eu falo é de emoção. A pessoa precisa andar. Assim, eu posso adiantar muita coisa de configuração, do que é que ela tem, mas a pessoa só consegue entender o produto andando. Então, Claro. por isso que a estratégia é muito de test ride, muito de divulgar para a pessoa conhecer. Principalmente porque a região aqui ainda não conhece muito o produto. E se conhecer, por exemplo, já andou numa bike elétrica? Já andei. E andou no Street Go, porque tem as diferenciais, né? De Existe diferença. potência, de leveza do quadro, que o quadro é de alumínio, exatamente. Tudo isso aí interfere para a experiência do consumidor. Então, essa foto que você viu no Instagram, eu vou... É engraçado. Pode contar. A gente foi fazer uma trilha em Santa Cruz, Capibari. Essa daí é a que ele falou Essa que aí, é ó. campeão de vendas. É. Cara, Ramon me falou que essa daí não deixa produzir. O pessoal comprando direto, Não né? deixa. O que tu comprou hoje, eu só vou te atender em julho. Diga aí. Eu falei com... E ele, no dia que nós estávamos fechando o pedido, ele tava me oferecendo. Aí eu tava com a ideia de pegar essas maiores, né? Por causa do público que eu desejo atingir inicialmente. Mas ele falou pra mim bastante das Vinícius, pegue essa, você vai vender rápido, né? Essa é a que você tem aqui no Instagram. Essa que passou aí. Não, a que o Vinícius viu no Instagram é S12. Sim, não. Essa aqui, ó. Certo. Deixa eu te mostrar. Na verdade, tem umas duas no Instagram. Essa é a S12 eu vi essa daí. e essa aqui é a U. Essa aqui, ó. Sim, que é a custo-benefício. É a custo-benefício. Tá mais barato. Aí a gente troca o nome de marca porque são propostas diferentes, realmente, de público, por exemplo. Essa daí é S12, né? Cadê? Essa que tá com essa moça aí? S12. S17, na verdade. Sim, essa. Porque aqui tem a bateria em cima, é S17. Que aqui é mais potente, que a bateria é mais potente. Essa daí, né? É, S17. Aí você vê que tudo que é de propaganda, tudo que é disso é de liberdade, de Entendi. surf, de praia, que é a ideia que a gente quer transmitir nessa questão. Mesmo que para... Exatamente. Pe-
Só um aviso, né? Jovens não destravem, né? Perde a garantia, não perde? Perde a garantia. Não destravem, não é culpa minha, viu? Não visite a Solaris com essa bike rodando 90 km por hora que vai... Assim, consegue ver? A gente tem como saber. Consegue, né? Por exemplo... Cara, o cara tunar uma bike, né, bicho? Como é que pode? Já avisando aqui, se você quiser desbloquear, não é recomendação da fábrica. Né? A gente tem como saber depois. Consegue, né? Porque ela tem um sistemazinho, por exemplo, tem gente que desbloqueia e bloqueia depois. Bloqueia de novo. Aí vai acionar a garantia. Só que não são todos, mas a maioria tem auditoria. Manda a bateria de volta pra gente. Aí manda a bateria. Aí lá na bateria tem o sistema que se chama BMS, que é como se fosse o histórico de tudo. Então, tem os ciclos, né? Tem quantidade de ciclos, tem a temperatura máxima que chegou, tem a temperatura mínima, tem tudo. Aí você vai saber que houve alteração porque ela chegou numa temperatura que não era para chegar. Vender pro menino. Tem tudo Vender isso. pro menino a bicicleta. Tem tudo isso. Então, por exemplo, foi importante eu falar do BMS porque, assim, são várias travas de segurança, a gente consegue passar a noite toda falando dessas questões. Por exemplo, a gente tem certificação europeia, os selos de segurança. O BMS tanto ajuda a gente com informação, como ajuda o consumidor final para evitar que a bateria exploda. Você já deve ter visto o vídeo de bateria explodindo, obviamente não era nosso, mas esse sistema ajuda demais a você não correr perigo com a bateria, porque a da Street Go é bateria de lítio, e a da Yu é bateria de chumbo. Então tem essa diferença. A única que vai ter BMS é a bateria de lítio. Mas a de chumbo continua tendo todas as proteções de segurança. Só não vai ter o sistemazinho de saber se desbloqueou ou não. A linha custo-benefício. Entendi. Então acredito que, como você falou, está em ascensão, iniciando agora aqui em Mossoró. Mas é um mercado promissor. Acredito que vai atender muita gente, essa questão de mobilidade aí. É uma proposta boa. Eu, particularmente, não tenho o sonho de andar numa bike elétrica, não. Mas já estou ansioso para experimentar, para, como você disse... Ele vai levar para casa, para viver a experiência, né? Ele vai lá em casa, ele vai dizer assim, chegou, tô indo aí. Eu vou mandar foto para você. Você vai mandar mensagem. Natanael pegou. Não, chegou, tô indo aí, ver. Quando ele subir, ele já era. Como você disse, tem que viver a experiência, né? Então você vai testar, conhecer, experimentar. Em relação a valores e economia, a gente já entendeu que compensa muito, né? Sim. Com R$1 de energia, se você não tiver energia solar ainda pela Solaris, você for pagar com R$1 de energia, você consegue aí uma autonomia de 80, 90 km, que de carro ou outra moto, vamos falar de carro, você teria aí 80, 90 reais de gasto, né? De consumo. Com certeza. Então, praticamente se paga. Eu rodo muito. Hoje eu rodo uma média aí por dia de 50 a 70 km só dentro da cidade, só urbano. Então já é uma economia gigantesca. Mesmo que não seja todo o meu percurso, mas que eu reduza aí 50% do meu movimento para uma bike elétrica. Já teria 50% de economia de combustível, que mensal aí é R$1.600, R$800 por mês, entendeu? Você paga, né? 3 parcelas dela. Você gasta no mínimo hoje os vai vender parcelado, boleto, fiado, como é? Pai, no vende jogo. De todo jeito. No jogo. No jogo dá certo. Quem for bom do negócio, acaba Com certeza. O importante é que o produto chegue no mercado, que as pessoas conheçam, né? E que as pessoas, de certa forma, experimentem, né? A nossa ideia é fazer ações, levar lá para a Praça do Rotary, levar para aquela avenida que o pessoal corre bastante, Natan, aqui em Mossoró. Na Rio Branco e na João da Escócia. Rio Branco e João da Escócia, porque aqui tem os movimentos com todo carinho falando, o prefeito, ele cercou algumas áreas em finais de semana, não é, Natan? Tem os dias da semana que ela fica isolada justamente para a prática de esportes, né? Tem são caminhada, avenidas, corrida, né? ciclismo. Legal. Aí tem água de coco, o pessoal da corrida se encontra lá, é bacana. Nossa. Gerar ações e gerar também para que as pessoas possam vir a experimentar, né? Porque, como você falou, é um produto de experiência, né? Bacana. Porque, assim, gera muito questionamento. Principalmente, por exemplo, tem modelos, aquele cargueiro que eu mostrei, o modelo S40, Sim. que é como se fosse a utilitária. É um modelo que vende aí na ponta 13.490. Ah, mas não é melhor comprar uma moto? E aí é sempre aí que eu tento separar essa ideia. Ela não é uma moto, é uma bicicleta.
Se você for numa moto passando sinal vermelho, tiver um guarda, ele vai parar. A bicicleta não. A bicicleta é uma bicicleta. Então, eu tenho essa liberdade de fazer o que eu preciso sendo uma bicicleta. Mas é uma bicicleta elétrica que vai me levar para qualquer canto. Então, eu tenho essa tranquilidade, fora a questão de combustível que a gente estava falando aqui, a questão de habilitação, PVA, tudo isso aí. E fora que ela se paga. Assim, se eu fizer uma conta bem besta, em algum momento ela se paga. Principalmente por conta da questão do combustível. E aí, voltando para a gama de gente que atua, da criança vocês falaram aí do condomínio. Era isso que eu ia perguntar. Você já falou que ela atende qualquer pessoa, não tem limite de idade. Então, da criança ao idoso. Exato. Mas, assim, o maior público, qual que está sendo a média aí do seu público-alvo? Então, tá variando muito de região, certo? E variando de trabalho. Por exemplo, eu tenho lojas que hoje o público principal é entregador de iFood. Ele aluga para entregador do iFood, ele vende para entregador do iFood. Era isso que eu ia justamente questionar, se seria possível alguém que hoje está parado, está desempregado, adquirir talvez no crédito, alguma coisa, para gerar uma fonte de renda. Então, consegue cadastrar, por exemplo, em uma empresa dessa, como a iFood ou outra, a bike elétrica consegue cadastrar no aplicativo para que ser bike? A pessoa... Consegue. No caso, entra como bike. Cara, incrível. Exatamente, entra como vendo? Bike. Por exemplo, esse cliente ele tem uma frota de umas 15 bikes lá em João Pessoa, alugadas para entregador de iFood. Então, eles já são cadastrados na plataforma, só que é como bike. E ela realmente é uma bicicleta. E aí... Eu posso comprar 2 para me alugar. Para quem está parado, trabalhar como entregador. Quanto que eu consigo alugar? Por quanto eu consigo alugar? É por diária, mensal? Quanto que é o custo? O exemplo está aí. Vai depender muito. Mas, por exemplo, preço, eu quero saber quanto que rende. O que eu conheço, que é esse meu cliente de João Pessoa, ele aluga R$250 a semana. Por exemplo, se eu alugar as 4 semanas, eu consigo render R$1.000 por mês, vamos dizer assim. Claro que a pessoa assume manutenção, essas coisas, mas é muito menor do que a rentabilidade que ela traz. Então eu posso comprar uma, alugar e ela mesmo se paga. Sim, claro. Porque eu consigo uma parcela aí de R$800, R$500. Exato. E eu consigo alugar tendo um rendimento aí de 800 a 1.000. É incrível essa oportunidade. Muito interessante. E assim, claro que você tem que ter alguns cuidados como rastreador, essas coisas que é importante ter para você não perder no teu prejuízo. Ela vem já com rastreador, não? Não, ela só vem com o seguro, mas o seguro é para o consumidor final. Quando você vende, emite a nota, o seguro é para o consumidor final. Mas como eu sei que já tem gente funcionando dessa maneira, ele vende no final por exemplo, eu não lembro quanto tempo mas ele tem um contratozinho. Se você passar tanto tempo de aluguel, no fim do 18º mês a bike é sua. Só que ele passou 18 meses recebendo o aluguel do cara, a bike já se pagou há 10 anos e ele aí no final ainda deixou a bike com o cara. Então assim, ele teve muita rentabilidade, vendeu e ele só faz renovar a frota. Então assim, é bem legal essa questão de aluguel. Aí o massa desse mercado de mobilidade é que ele dá muita oportunidade, aquilo que a gente conversou hoje. A gente vomitou muita informação hoje. Foi top. Muito diferente. Até agora, né? Exatamente. Até agora. Só que aí vai de cada lojista ou de cada pessoa entender onde é que vai focar. Claro que em algum momento você consegue fazer as 3 coisas, que é venda, aluguel, sim. Público linha A, financia, linha baixa. E aí você que sabe. Mas ela abre muito leque, principalmente nessa parte de negócio. Ela é uma oportunidade de um novo negócio. Em qualquer, por exemplo, você trabalha com energia solar. É um braço de faturamento na tua loja. Claro. Você abrir um novo negócio dentro do teu negócio. Exatamente. Então é isso que eu, pessoalmente, acho muito legal. Passei 3 noites sem dormir direito, olhando pro telefone para ver se o Ramon falava comigo. Porque assim, eu encontrei eles no Instagram, entendeu? Pesquisei, porque eu estava pesquisando bike elétrica, isso 1 e pouco da manhã. Eu e meus livros, daquele jeito que eu gosto de me esconder. Aí eu pesquisei eles, aí achei lá a empresa, cliquei, aí o Ramon falou comigo no outro dia. Aí ele é muito ativo, muito inteligente, que é o Ramon, né? Eu disse, cara, será que esse cara é verdade? Aí parei de falar com o cara. Entendeu que ele fez um vídeo, me tratou super bem, mas a gente tem muito medo de fraude, né? Aí o que foi que aconteceu? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, o cara fez uma apresentação para mim fantástica.
Aí eu encontrei o Instagram dele depois. Aí eu liguei pra ele me desculpando, cara. Ele deu uma crise de rir. E você tá brincando, eu tô falando sério. Achei que isso não era verdade, não, cara. Bora fazer um negócio. Terminei de mandar os documentos pra ele. Eu sei que quando foi com uns 24 horas, eu acho, ele já falou que tava tudo ok já. Porque, cara, eu acredito, você entendeu o mercado aí agora, não foi? É uma grande oportunidade, você sabe disso, né? Um cara que tem uma loja de... Por exemplo, um cara que tem uma pizzaria. É mais lucrativo para ele ter 4 entregadores de bike ou ele ter 4 motos pagando emplacamento? Pois é. E pagando gasolina com risco de acidente. Exato. Outra coisa, com todo carinho falando aqui, que isso aqui vai pro YouTube, Spotify e roda mundo aí, né? O entregador anda devagar? Não anda. Anda voado. Quer chegar... Vamos dizer que 30% anda ligeiro. Você acha que anda? Anda mais, é 30%. Anda mais. Mais de 30% anda não, ligeiro. Ele só anda ligeiro, mano. A bike elétrica não tá limitada, não. Não destrave, eu tô avisando, né? Não destrava a bike. Não destrave, você vai poder É furar mais sinal. seguro, é mais segura, mais Vai econômico. ganhar tempo porque tem mais mobilidade, né? Ganha Pode tempo. atravessar um sinal. Garantia pode... de 1 ano, não é? Garantia exato. de 1 ano. Tiver algum tipo de problema, os componentes são pequenos, cara. São intercambiáveis, por exemplo. 3, 4 componentes, 5. São 5 componentes elétricos. Uma moto tem 1000. Até é bom falar isso aqui, porque tem muita gente que tem esse receio de é elétrico, dá problema. Não é assim. Inclusive, ela é mais simples do que a bicicleta. Por exemplo, eu não sou mecânico. Eu mexo com bike elétrica. Obviamente, eu não abro o motor, mas, por exemplo, eu consigo identificar um problema. Chegou o bike problema. Eu sei dizer se o problema é no controlador, no motor, na bateria, e eu consigo resolver tendo outra bike no estoque. Eu pego a peça saudável, assim, de troco, resolvo o problema do cara, aciono a garantia, eu, como fábrica, mando pro lojista. Acabou a história. Não tem segredo nisso aí. Sim. E é muito bom desmistificar isso aí, porque o pessoal tem muito receio. E assim, não é que é receio sem razão. Às vezes tem muita marca no mercado que atrapalha, porque não dá essa assistência e o cara fala, não presta. É elétrico, não sei o quê, já tive problemas, porque não foi um produto nacional, não foi que a gente tem o maior cuidado do mundo com as marcas. Por isso que eu falo aquilo que eu falei. Já andou em bike elétrica? Mas já andou no Street Go? É diferente. A gente trata como marca mesmo. Então é mais ou menos nessa linha e é muito de educação mesmo do cliente, do consumidor final. Cultura, né? Tem que viver a experiência. Exato. Existe a bike elétrica e existe a Street Go. Exato. Entendi. Bom. Muito top. Você tem mais alguma pergunta para ele? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então eu queria abrir um espaço aqui para Paulo, né? A gente sempre faz aqui com todos os nossos convidados. Eu queria abrir um espaço para você aí, pode ser 30 segundos, 1 minuto. E eu queria que você fizesse o seu pitch, olhando para aquela câmera ali que está de frente para você, me dizendo aí para milhões de espectadores que estão nos assistindo no Spotify, no YouTube, daqui a 1 ano, 2, 3, enfim, dizendo o porquê vai ser bom para ele ter hoje uma bike elétrica. Show. Eu vou até repetir o que eu falei no início. Bicicleta elétrica hoje para a gente é solução de mobilidade. Então hoje, se você tem muito trabalho de tirar o carro de casa, eu faço deslocamentos curtos e você quer viver o momento, viver que eu falo é curtir. Então a bike elétrica é a solução para isso, de economia em relação a combustível, habilitação, IPVA, essa questão de tranquilidade de você estar, por exemplo, eu consigo andar em ciclovia. Então é outro ponto importante. Então assim, você que está pensando em você que anda de ônibus, você que faz deslocamento curto com carro e está gastando demais, a solução é uma bike elétrica, que aí você vai ter a tranquilidade, a liberdade para andar para onde quer que seja, sem problema, com mobilidade mesmo, sem trânsito, sem estresse, e ainda se divertir no meio do caminho. Então, Perfeito. Vinícius agora vai fazer um agradecimento aí para os nossos seguidores, para você que nos acompanhou até aqui. Para você que ficou com alguma dúvida, Vinícius vai fazer um fechamento aí. Muito bom. Gostaria de agradecer por a presença de Paulo hoje aqui. Ele veio nos visitar, no caso, para que a gente pudesse consolidar a nossa parceria entre a Solaris Energy e a Oji. Estou muito feliz que ele está aqui. Agradeço também a Natan, que esse podcast, no caso, é meu e dele. Ele
topou gravar com o Paulo para que a gente pudesse conversar um pouco sobre mobilidade urbana, sobre bike elétricas e sobre essa tendência do mercado, né? Sobre o que está chegando. E eu costumo falar o mesmo pensamento de um grande amigo meu, que ele disse que os carros elétricos já é uma realidade, né? A bike elétrica ela vem também como um braço forte no mercado, trazendo economia para o seu mercado. Você que quer ter uma entrega mais econômica, mais segura, você pode sim adquirir uma bike elétrica com um equipamento de carga. Com licença. Dá o corte aí, certo? Mas agradeço a todos que estiveram aqui nos acompanhando e tenha acompanhado essa nossa jornada nesse podcast, né, Nathanael? Show de bola. E mais uma dica, né? Se você está acompanhando aí o podcast, ficou com alguma dúvida, deixa uma mensagem aí nos comentários, entra em contato com a gente no nosso privado. Já sabe onde encontrar a sua bike elétrica, quer conhecer melhor a proposta, quer entender, quer fazer um test drive, já fala com a gente, fala com o Vini, fala com a gente aqui no YouTube, no Instagram, no Spotify. Comenta, procura, tem em Mossoró, vai ter a sua. Se você não tem, nunca andou, nunca curtiu essa experiência, vai chegar o seu tempo, vai chegar o seu momento, porque é uma realidade. O futuro chegou, a mobilidade precisa disso, é um equipamento elétrico, você não vai ter custo e eu acredito muito na proposta. A gente tem que viver o novo. Então vamos curtir a experiência, vamos conhecer e eu acredito que vai dar muito certo. Tamo junto, muito obrigado, Paulo. Show demais, obrigado a vocês. Obrigadão, Paulo, por participar aqui com a gente do nosso podcast. Obrigado por fazer parte aí, por acreditar no nosso projeto e obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Tamo junto e vamos nos encontrando sempre além do topo. Vamos embora. Show.